pessoas, Lilian aqui, e hoje eu vim trazer um vídeo para vocês sobre os próximos 3 meses, tá? O grupo vai ser separado em 3. O grupo número 1 é o grupo da moeda, o grupo número 2 é o grupo da ferradura e o grupo número 3 é o grupo da menorá. Vamos lá, escolha o seu grupo, veja qual está melhor para você, qual você consegue mentalizar bem, qual que traz aquela energia que você precisa, tá? Focalize nisso, foque nas suas perguntas, em tudo que traz uma energia positiva para você do grupo 1, 2 ou 3, tá? Antes da gente começar, eu quero trazer para vocês o resultado, tá? Do trabalho com a Maria Padilha do Cabaré. E para quem não tem ciência, eu estou fazendo trabalhos com a Padilha do Cabaré sobre poder pessoal, tá? Sobre empoderamento, sobre tudo isso que nós, enquanto mulheres, ou vocês enquanto homens também, precisam, tá? E o resultado que eu estou tendo é hoje, tá? Hoje eu não estou das mais belas, mas eu estava me amando, tá? Não vou mentir, tirei umas fotinhas até que assim, se eu ver essa foto em qualquer outro momento, eu vou falar por que eu tirei, tá? Porque não tá legal. Mas eu tô super me olhando e me achando bonita, e meu cabelo bonito, tudo lindo em mim. Nós, pessoas, precisamos desse brilho, desse encantamento, né? Desse poder dentro de nós, para nós podermos nos olhar com mais carinho, com mais afeto. Então, se você aí que tá do outro lado tem interesse em fazer trabalhos voltados para a sua energia pessoal, para o seu poder próprio, seu brilho, tá? Para você trazer aí um encantamento para você, né? Para você se sentir essa potência que você é, entre em contato comigo e a gente vai marcar o seu trabalho, tá? Lembrando que posso fazer tanto os trabalhos coletivos quanto os trabalhos pessoais. Nesses trabalhos pessoais, né, geralmente vão mais elementos, se necessário. Então, cabe a mim passar ali para você o valor certinho, baseado no que vai sair nas cartas, né, o que precisa ser trabalhado em você. Tenham muito cuidado para a gente ter as confirmações corretas, saber quais elementos, o que você precisa de verdade para você naquele momento, se você realmente precisa de um trabalho com a cabaré, ou talvez com outra energia, tá? Que vai trazer para você o que você realmente precisa nesse momento. Há um custo com o oráculo também, porque eu vou precisar oracular e confirmar certinho se aquele trabalho é para você, se vai trazer resultados e quais resultados vão trazer para você, tá bom? Após você ter escolhido aí o seu grupo, nós vamos para o jogo. Grupo número 1, que aguarda vocês nos próximos 3 meses, tá? O que traz aí, qual a energia que vai ser trabalhada em vocês nos próximos 3 meses, certo? O grupo número 1 aqui me fala como se vocês fossem passar por vocês estão passando, tá? Por um processo de aprendizado aqui. Aprendizado esse sobre as escolhas, tá? Sobre as questões que você tem no dia a dia. Não necessariamente no dia a dia, mas também no dia a dia, tá? Um conjunto de coisas. É como se aqui você estivesse aprendendo já, você já estivesse num processo de aprendizado sobre escolhas, tá? Você toma uma decisão, essa decisão pode ter 2 caminhos, ou ela pode ser boa, ela pode ser ruim, às vezes ela é o meio termo, né? Ela é boa e ruim. E aqui fala muito sobre você começar a aprender a lidar com isso, tá? Que me fala muito de frustrações, como se muitas vezes você acaba se frustrando pelas atitudes, se frustrando pelas situações. Então aqui me mostra muito como se você estivesse num processo de aprendizado, principalmente a lidar com as suas atitudes, a lidar com situações que às vezes você poderia considerar como algo bom para você, e aí no fim você vê que aquilo não era necessariamente exatamente do jeito que você esperava. Então traz essa... Gente, eu tô do lado de fora de casa, então assim, vai ter barulho, tá? Então aqui traz muito essa energia sobre como você precisa aprender a lidar com atitudes que você tem, que nem sempre as coisas vão sair do jeito que você espera e que isso não tem que se tornar um grande problema, tá? Que me fala muito como se você tornasse isso um problema, porque ainda tem muito dentro de você a questão externa. Como assim a questão externa? Uma pessoa que talvez se preocupe demais com o que os outros vão pensar, que não consegue tomar uma atitude, que não consegue tomar uma decisão baseada em si próprio. De alguma forma, como se você estivesse o tempo inteiro buscando com que as pessoas te validem, tá? Então, quando você toma uma atitude que visualmente para o outro não te agradou, você já fica o tempo inteiro ali se corroendo, tá? Então, aqui me traz muito essa energia de uma pessoa que precisa aprender a lidar com isso. Tome atitudes, se baseie nas atitudes que você tem, sejam elas boas ou ruins, elas vão trazer consequências, independente de quais sejam. O que mostra muito uma pessoa que precisa aprender a lidar com esse lado, tá? De que nem sempre as coisas vão ser boas. Quando as coisas não forem boas, você não tem que carregar a culpa do mundo em cima de você, como se você fosse só você fosse a pessoa responsável por aquilo, tá? Então aqui me traz muito como se você se desgastasse demais pensando assim: ah, o que é bom
não fui eu. Mas o que é ruim, com certeza, fui eu que fiz. Então, se a pessoa X, Y e Z não tá tendo um bom resultado na vida dela, a culpa é minha. Eu que fiz isso. Eu que fiz com que a pessoa chegasse nessa situação. Então, aqui me fala muito como se você fosse passar por um processo de aprendizado, justamente para você entender que tem coisas que vão além, tá? Vão muito além. Não depende apenas de você. Vai além do que você acha que é bom. Vai além do que você acha que é o correto, tá? Então, o que me traz muito essa energia de aprendizado, tá? De você aprender a lidar com isso, com as suas frustrações, basicamente. E aí acaba gerando para dentro da própria vida o caos, né? Aqui vocês vão aprender a tomar atitudes, tá? Aqui tá muito voltado sobre como vocês às vezes tomam atitudes, que se aquelas atitudes não saem bem do jeito que vocês esperavam, vocês se culpam. E aqui me traz novamente questão de uma atitude, uma ação, tá? Aqui me traz pessoas que vão começar a se movimentar, que vão começar a dar energia na própria vida, tá? Aqui me fala muito do lado material, espiritual, tudo, tá? É como se vocês fossem dar uma guinada na vida de vocês em alguns sentidos, como se vocês fossem começar a perceber alguns contextos da vida de vocês, tá? Aqui me traz muito do lado emocional, tá? Como se de alguma forma o seu lado emocional e o seu lado de tomar atitudes, né? Esse lado racional da coisa, elas estivessem muito ligadas. Então, quando o seu emocional está abalado, o seu racional se abala junto. Então, aqui me mostra muito como se você fosse passar por um processo onde as coisas dando errado, você aprende a lidar com isso, tá? Como se fosse uma forma de você entender que se o seu emocional não tá bem, naturalmente a sua mente também não vai estar bem, certo? Mas em alguns momentos mostra como se você precisasse aprender a conciliar isso, porque há uma certa dificuldade de conciliação entre o emocional e o racional. E aí vem todo aquele processo de você se corroer, de você carregar um sentimento ali que já não faz mais parte do que você precisa se tornar, tá? Que me traz muito pessoas que estão passando por um processo de aprendizado novamente, né? Um processo onde vocês aprendem a lidar com tudo, tá? Que traz como se vocês fossem passar por um processo onde tudo vocês vão estar aprendendo de novo. Não sei se vocês são pessoas que se mudaram, que passaram por uma grande mudança, por uma viagem, por algo que traz essa energia de renovação, mas aqui me mostra como se você estivesse nesse processo, tem uma certa dificuldade de entender que o passado já foi, o que acabou já acabou e que você precisa aprender agora a lidar com uma nova situação que você está vivendo, tá? Aqui me traz muito essa energia de pessoas que precisam entender a lidar com esse lado, porque quando não está nessa zona de conforto criada por você mesma, dentro da sua mente, porque aqui não me traz pessoas que estão numa zona de conforto, mas como se você estivesse numa zona de conforto mental. Quando isso sai do seu eixo, você se desespera e não sabe direcionar o próprio caminho, tá? Bom, grupo número 1. Nos seus próximos 3 meses aí, vocês vão ter uma abertura. Em que sentido? No sentido emocional, tá? Você vai ter uma abertura no seu lado feminino e no seu lado masculino você vai trabalhar esse lado mais em você. Ao que me parece, o seu lado feminino, ele até tem um certo trabalho, mas ele não é um trabalho profundo, tá? Ainda tá faltando um amadurecimento nesse lado, tá? Enquanto o seu lado masculino, toda vez que você tem contato com esse seu lado masculino, você não consegue suportar esse lado e acaba entrando um pouco em colapso. Então aqui me mostra como se você fosse passar por um processo de entender esses dois lados em você, tá? Aqui me traz pessoas que talvez vão passar por um processo, talvez iniciático, pessoas que vão ter contatos com outras energias, outras figuras, tá? Elementares, magias, tudo dessa forma, tá? Porque o lado masculino de vocês é um lado muito ligado pra magia, pro feitiço, tá? E é como se toda vez que você tem que trabalhar esse lado masculino em você duvida de si, tá? Tem muitas pessoas duvidando do próprio poder, da própria energia. É a nossa configuração mental, né? Principalmente quem veio de um lar mais cristão, assim, a configuração mental é outra, né? É uma configuração de medo, de insegurança. Então é como se vocês ainda tivessem uma certa limitação. Deixa eu ver aqui. Por que essas pessoas têm dificuldade de trabalhar o lado masculino? O que impede de trabalhar o lado masculino?
É exatamente isso que eu falei agora anteriormente. Aqui me traz como se vocês tivessem um sistema de crenças que toda vez que vocês tentam trabalhar esse sistema de crenças, vocês duvidam no potencial de vocês e acabam se boicotando e acabam atrasando o processo de vocês espiritual, tá? Há uma certa limitação aqui, tá? É como se vocês se limitassem mentalmente, não necessariamente porque vocês acham que vocês não são capazes, mas como se tivesse ainda há resquícios daquela crença de eu só tenho poder por só baseado nisso ou baseado naquilo. Então aqui me fala como se você tivesse ainda uma certa dificuldade de entender o próprio poder pessoal, a própria energia. Aqui me fala como se você fosse ter que trabalhar isso de alguma forma, tá? Porque vai chegar um momento em que isso vai ser muito útil para você, tá? Em todos os sentidos da sua vida, porque você vai acabar passando por um processo de encontro, tá? Você vai entrar aí numa egrégora, numa energia, alguma questão que vai vir para vocês, onde vocês vão realmente se encontrar e se identificar com aquilo. E aí, esse lado que vocês geralmente têm medo e insegurança de trabalhar, vocês vão começar a trabalhar mais, mas ainda mostra como se há um resquício de alguma outra crença que você teve, tá? Que te limita, que te impõe medo, que te põe uma certa insegurança em trabalhar esses lados, porque parece que você ainda tem aquela ideia da punição, tá? Como se, se eu fizer tal coisa eu vou ser punida. Então a gente tem muito essa visão dentro de algumas egrégoras, né, que tratam isso como se, olha, se você se descobrir, se você entender o que tem dentro de você e a força que você tem, isso vai ser ruim para você, tá? Vai ter uma punição, você vai pro inferno, você vai para algum outro lugar, você nunca está 100% podendo ser você, porque sempre vai ter alguma força, alguma energia cósmica, sempre vai ter essa energia para te mandar para algum lugar ruim. Então aqui é como se você ainda tivesse essa crença, não porque você realmente acredita, mas porque foi algo que você foi colocada a acreditar por muito tempo. E de alguma forma, quando você está dentro de uma egrégora que você viveu por muitos anos, mesmo que você saia dela, essa semana eu conversando com outra cartomante, ela falou, Lilian, a gente passa a vida inteira carregando a criança dentro da gente. Então pense bem, se você passou a sua vida inteira, desde a sua infância até um certo período da sua vida, dentro de uma egrégora onde você entendeu que ter poder pessoal, que ter o poder masculino e o poder feminino dentro de você, que você trabalhar a sua magia, a sua força, as energias em você é ruim, logo você vai se punir, certo? Por quê? Porque é ruim, porque não pode, porque você vai receber uma punição. Tem algumas crenças que a pessoa se flagela, né? Que ela não pode ter alguns pensamentos. Então, ainda há um sistema de crenças, mesmo que você já não acredite mais nesse sistema de crenças e que você já não faça mais parte dele, mas ele ainda vem te limitando de alguma forma, como se ainda houvesse isso dentro de você. E mais uma vez, não é que necessariamente você acredita, mas foi algo incutido em você e que para trabalhar isso é um processo. Então, toda vez que você tem que trabalhar esse lado masculino da feitiçaria, da magia dentro de você, aquela força que vem com tudo dentro de você e você sente que você pode fazer aquilo acontecer na sua vida, mas aí você começa a se punir. Nossa, eu não posso trabalhar isso em mim. Por quê? Porque eu não sou capaz, porque eu não sou forte, porque eu vou para algum lugar que não seja bom. Então é sempre essa punição que você carrega com você. A gente tem aqui quais as energias que estarão presentes nos seus próximos 3 meses. As energias que estarão presentes com vocês serão energias lunares, tá? Que me traz muita energia da lua, tá? Pessoas que acreditam aí em divindades lunares, né? Seres lunares, que me traz muito isso, como se vocês fossem trabalhar essa energia, mas também me traz muito a questão da magia interna. Gente, vocês são magísticos, tá? Que trazem pessoas com poderes, com forças, com energias que podem ser trabalhadas e que querem ser trabalhadas, tá? Então aqui fala muito de você trabalhar essa aceitação em você. E mais uma vez cai como se você tivesse essa dificuldade de entender isso, tá? Então as energias que estarão presentes na sua vida, vocês vão passar por um período que é importante vocês se conectarem com essa sombra de vocês, tá? Eu sei que às vezes a gente fica meio assustado, tá, de trabalhar as nossas sombras, mas é um lado importante de ser trabalhado. Então aqui fala para vocês trabalharem isso em vocês. Vocês têm que trabalhar um lado em vocês sombrio, tá? Tem um lado em vocês que vocês não aceitam de jeito nenhum, tá? Então esse lado, ele tá voltado com esse aqui, ó. É aquilo, né? Se você trabalha com espíritos, então você trabalha com os mortos. Então aqui me traz muito uma energia sombria dentro de você que você tem dificuldade de aceitar.
porque parece que isso te assusta um pouco, mas ao mesmo tempo que você sabe que você é capaz de trabalhar com isso e fazer isso com êxito, ao mesmo tempo vem aquela sensação de e se eu não for capaz, tá? Eu não sei se vão ter pessoas aqui que vão tentar entrar em contato com outras energias, mas olha, tá caindo bem, tá? Com o que tinha caído antes, mas aqui me mostra como se vocês... Não é só necessariamente os mortos, mas é o seu interior, tá? Que me mostra como se dentro de você, e ver nessa caveira é até meio interessante, eu vejo, tem uma caveira aqui, como se fosse você mesmo, sabe? Uma questão de putrificação, vocês já ouviram falar isso, né? Então é como se vocês precisassem deixar morrer o velho eu, tá? Vocês vão passar por esse processo. Quando vocês se aprofundarem dentro de vocês, vocês vão deixar morrer o velho eu, aquela pessoa que achava que era limitada, que não conseguia, que não era capaz. Então vocês vão se aprofundar dentro de vocês. Gente, se vocês verem como tá organizado aqui, uma loucura. E aí vocês vêm trabalhando esse lado sombrio de vocês, tá? Como se fosse um processo importante para vocês entenderem que alguns eus em você já se foram, tá? Já morreram, já não fazem mais parte da pessoa que você é agora, tá? Então olha aqui, ó, mostra como se você fosse ter você tem uma certa dificuldade de entender isso e isso acaba talvez atrapalhando em alguns quesitos, tá? Mas aqui me mostra que você precisa entrar nesse processo de trabalho interno, de entender o seu lado sombrio, de trabalhar as suas sombras, mas você também deixar morrer o velho eu, tá? Morrer as dificuldades, morrer os empecilhos, tá? Até a carta da montanha me fala como se você precisasse deixar os problemas e entender que todos nós temos problemas, não o seu problema não é menor do que o de ninguém, mas aqui me fala como se você estivesse carregando problemas anteriores e anteriores aos anteriores, é como se você estivesse carregando todo um processo. Por isso, faz muito sentido ter vindo putrificação, como se fosse algo que já tá ali, já tá fedendo já de tanto tempo que tá ali e você não consegue se desfazer daquilo. É algo difícil de você se desfazer, mas é algo que você vai precisar trabalhar, porque já foi, já morreu isso. E você ainda não entendeu que essa velha pessoa já se foi. Você tem dificuldade de largar a mão dessa velha pessoa, sabe? De entender que já foi, não é mais isso, tá? Então aqui me mostra como se você fosse trabalhar, fosse necessário você trabalhar essa energia em você. E você precisar se aprofundar também no seu quesito mental, na sua confusão, tá? Porque aqui me mostra como se, externamente, você demonstrasse para as pessoas uma situação, por exemplo. Quando é para o outro, você consegue liberar o perdão, mas quando é para você mesmo, você ainda não permite isso acontecer, como se fosse necessário você ficar relembrando as suas dores. Parece que a dor, ela se tornou um ponto seu, assim, você tem dificuldade de entender que você não precisa mais carregar essa dor, que você não precisa mais carregar essa energia com você, porque a sua mente, ela meio que está programada para entrar em um completo caos quando você olha para os seus erros. Você não consegue olhar para os seus erros e entender que tá tudo bem errar, que você não é culpada de tudo e que você não precisa entrar em colapso por conta disso, tá? Então aqui me mostra como se você precisasse se aprofundar um pouquinho mais nesse caos e tentar entender por que que você faz isso com você mesma, por que que com os outros você tem o perdão e com você mesmo você não tem esse auto-perdão e você tem que carregar o peso de tudo sobre você. Então aqui me fala muito de você começar a buscar entender a fonte disso, tá? Vamos tentar entender onde que tá a fonte disso? Onde tá a fonte dessa culpa, dessa dor, desses pensamentos? A carta do urso, ela pode vir trazendo em alguns sentidos. Eu não sei, mas aqui me traz como se vocês carregassem muita questão com a mãe de vocês aqui, tá? A carta do urso, algumas vezes, elas podem falar daquela mãe que ela domina tudo, né? A famosa pessoa narcisista. Então, quando você quer se colocar em prioridade, você acha que você está fazendo errado, porque você acha que você é aquela pessoa. Você pensa que se colocar como prioridade é errado, porque o que você tem como prioridade não era necessariamente uma prioridade, sim o narcisismo, tá? Então aqui fala muito como se você fosse ter que entender isso. Entender que você se priorizar e se colocar em primeiro não é errado. E isso não te torna uma pessoa narcisista, isso não te torna a sua dor, tá? Isso não torna o que você acha que é, tá? Muito importante, então, você trabalhar essa liberação em você de, olha, eu sou importante, eu devo trabalhar isso em mim, eu estar em primeiro na minha vida não é errado, eu não devo me sentir culpada por estar em primeiro lugar, por me colocar em primeiro lugar e por não ser a prioridade de outras pessoas, porque eu tenho que ser a minha prioridade. Isso aqui não me traz a pessoa narcisista, mas me traz a pessoa que ela entende que ela é o eixo dela mesma.
tá? Então aqui me fala que é importante você trabalhar essa energia em você, tá? Você ainda carrega muito da culpa, do sentimento de incapacidade, porque ela veio aqui, ó, de um laço familiar com alguma mulher da sua família, não necessariamente sua mãe, mas aqui me traz muito a energia da mãe que passou a vida inteira te manipulando, te tratando de uma forma como se você fosse a culpada pelas atitudes dela, pelas atitudes do outro, e como se você viver e experienciar a sua própria vida fosse um erro, tá? Como se você tivesse que se sentir totalmente culpada por viver a sua vida e não viver a vida dela, tá? Então o que me traz muito essa energia. Você vai passar aqui, qual é o último contexto aqui? Quem tá me falando que depois que você trabalha esses 2 pontos aqui em você, você vai colher algo, tá? Vamos ver o que o grupo número 1 vai colher após trabalhar esse lado dentro de si. Você vai passar por uma transformação, tá? A carta da cobra, ela pode sim falar de ataques e tal, mas nesse caso ela me traz transformação, tá? E qual o período que vai entrar? Aqui você se transforma, tá? Você vai entender a sua força, você vai entender que você tem o veneno, mas você também tem um antídoto, porque a cobra é isso, né? Ela tem o veneno e muitas vezes tem um antídoto. Então você vai entender que você tem o poder. E você pode usar o poder para si ou você pode despejar no outro. Quando que a cobra ela usa o veneno dela? Quando ela tem que se proteger. Ela não ataca, ela se protege. Então aqui me fala muito como se você fosse entender isso, tá? Que quando for necessário você vai atacar, mas quando for necessário você vai se reter. Você vai entender os momentos certos de um ataque, o momento certo de usar desse seu veneno. Mas aqui me fala muito mais de um processo de transformação que me veio na minha cabeça um processo alquímico, tá? Como se você fosse passar aí por um... Talvez você fosse... Eu acho que você vai encontrar a real feiticeira dentro de você, tá? Aquela pessoa que é como uma cobra mesmo. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Você vai entender isso em você. Você vai começar a colher os frutos, tá? Desse trabalho interno aí que vem com você. Conselho final para o grupo número 1 vem me mostrando pessoas que parece que estão correndo contra o tempo, tá? Então aqui me fala muito de correr contra o tempo, como se você quisesse que as coisas elas começassem a ir mais rápido. Mas aqui me fala de algo que não é bem assim, tá? É como se você tem um tempo, tá? Não adianta mexer nesse tempo, não adianta pegar esse tempo e querer correr contra ele, porque aqui me fala de um processo que ele é lento, tá? Ele tem um tempo para se passar e eu tenho a sensação que não vai ser só 3 meses esse grupo, tá? Acho que vai ser um processo um pouquinho mais longo. E óbvio, tem outros processos que são a vida inteira. Mas aqui fala como se vocês tentassem correr contra o tempo, vocês acabassem dificultando ainda mais o trabalho de vocês, tá? Vocês acabam correndo contra o tempo, e nessa corrida contra o tempo, vocês continuam carregando coisas do passado. Então aqui me fala como se, olha, calma, respira. Porque se você quer que as coisas aconteçam com pressa, acabar tacando veneno na sua própria vida. Você mesmo vai ser o motivo das coisas não caminharem, tá? Então aqui me fala como se você precisasse. Eu sei, não é fácil. Como você fala é muito fácil, né? Trabalhar isso que é o difícil. Mas aqui me fala como se você, tentando acelerar alguns processos, você fosse entrar justamente nessa questão de continuar carregando questões do passado, questões familiares, questões internas. Então aqui a palavra-chave é não corra contra o tempo, tá? Não corra, não se desespere, não entre em aflição, não se agonie, não coloque as coisas como elas tivessem que ser desesperadamente muito rápidas para acontecer, porque cada pessoa tem um processo, tem pessoas que às vezes vão ter processos onde tudo vai dar certo muito rápido e outras pessoas nem tanto. E aqui me fala como se você tentasse antecipar as coisas, isso não vai ter uma mudança, tá? Vai ser só você carregando as mesmas dores, os mesmos sofrimentos e as mesmas coisas, tá? Então, muito cuidado em tentar acelerar processos que precisam de tempo para ser trabalhado, tá? Não é da noite para o dia. Esse foi o recado para o grupo número 1. Agora, vamos para o grupo número 2. Olá, grupo número 2. Esse é o grupo da ferradura. Vamos ver qual processo vocês vão estar passando aí nos próximos 3 meses. Bom, grupo número 2, os próximos 3 meses de vocês serão 3 meses complexos, tá? Que me mostra como se vocês fossem iniciar aí um processo um pouco doloroso, tá?
que me mostra como se vocês fossem passar por alguma transformação, alguma transmutação de energia, muito mais voltado pro lado emocional de vocês, tá? Um lado interno aí. O que me parece é que vocês estão carregando, gente, tanto o grupo 1 quanto o grupo 2 tá carregando dores, mas o grupo 2 parece que tá carregando dores que não é que são dores muito grandes. É como se vocês estivessem carregando assim dificuldades pequenas, mas que vocês transformam nisso como se fosse o karma da vida de vocês, tá? Vocês estão transformando tudo isso num grande karma. E não é bem por aí, tá? Que me mostra como se não fosse assim. É como se vocês estivessem se enxergando assim. Aqui me traz muita energia financeira, tá? Como se vocês tivessem dificuldade de entender que vocês são pessoas prósperas, tá? E que o que você tá passando é normal, tá? Aqui me traz muito isso, como se vocês se abalassem muito fácil. O financeiro mexe com a cabeça de vocês num ponto que vocês parecem que não conseguem enxergar a saída mais nada na vida de vocês. E isso mexe no emocional de vocês. E vocês se isolam, e vocês se destroem, e vocês acham que tudo vai dar errado. Parece que não pode uma coisa sair fora do normal, que você já acha que é o fim do mundo. Então aqui me traz um grupo um pouco dramático. Como se vocês fossem um pouquinho dramáticos demais em alguns momentos. Então, assim, tem que cuidar com o drama, tem que cuidar com o vitimismo, tá? Tudo isso é questão de trabalhar isso em terapia, tá? Trabalhem isso com terapia, que ajuda bastante. Quais energias estarão rondando o grupo número 3 nos próximos 3 meses? Então, aqui, grupo número 2. Que me fala como se vocês fossem pessoas que precisam dar um pouquinho uma segurada. Ao contrário de alguns outros grupos, esse grupo se acelera demais. E aí é como se vocês entrassem num período. Não é caótico, não é como se vocês fossem um grupo caótico, não é isso. Mas é como se vocês tentassem. Ai, gente, vocês estão manipulando coisas aqui, tá? Aqui me traz como se vocês estivessem manipulando, mexendo com alguma energia aqui, tá? E isso leva vocês ao estado extremo, tá? Do emocional. Porque aqui me traz muito emocional, tá? Como se vocês estivessem tentando cortar alguma coisa. Eu não sei se é no lado amoroso de vocês, eu não sei. Mas aqui me fala como se vocês estivessem tentando mexer nesse lado da vida de vocês. Aí a energia de vocês vai estar assim... Você vai tentar fazer algo, mas ao mesmo tempo não vai conseguir. Vai ser um caos, tá? Não é um caos, mas é uma baguncinha que vai dar aqui na vida de vocês, tá? Que o lado emocional de vocês é muito. Vocês têm um lado emocional muito, assim, enraizado em vocês, tá? É como se ou é tudo ou é nada, né? Vocês não conseguem ser meio termo, ou vocês são ou vocês não são, ou vocês fazem ou vocês não fazem, e vocês não têm meio termo, e isso é prejudicial. Então as energias que vêm para vocês é justamente essa energia de movimento, mas não se movimenta. É meio estranho, porque é como se vocês quisessem se movimentar, mas ao mesmo tempo vocês não conseguissem. O lado emocional de vocês está trabalhado, mas não está 100% trabalhado, tá? Ainda vem alguma movimentação nesse sentido, mas é uma movimentação lenta. Por quê? Porque vocês estão enraizados, tá? É muito estranho isso, porque ao mesmo tempo que me parece que vocês tentam trabalhar isso, vocês têm dificuldade de trabalhar isso, tá enraizado, é um sistema que vocês têm dentro de vocês enraizado, tá? Aqui me mostra como se vocês talvez tenham alguma crença de que vocês não são merecedores de amor, ou medos ou inseguranças que vocês carregam com vocês, nesse sentido amoroso da coisa, tá? E parece que de alguma forma isso vai ter que ser trabalhado, tá? Porque aqui me mostra como ou uma pessoa impulsiva demais, tá? Que trabalha aqui, nossa, meu pai, eu amo muito, ou vocês se cortam e se podam demais, e isso pode acabar dificultando vocês também. Então aqui me fala de alguma questão aí, alguma movimentação, mas não é algo rápido, é algo muito lento, tá? Eu não sei se vocês já estão em um relacionamento com alguém, se vocês vão entrar num relacionamento com alguém, mas aqui me fala como se vocês tivessem que movimentar essa energia amorosa de vocês, esse padrão de relacionamento de vocês, tá? Porque, ao que me parece, é um lado que mexe bastante mesmo com vocês, tá? Então pode ser que vocês tenham que trabalhar essas energias aí em vocês nos próximos 3 meses, tá bom?
vai vir aí essa movimentação para vocês. Não é uma movimentação rápida, tá? Não, eu acredito até que passe um pouquinho de 3 meses vocês tendo que trabalhar esse lado amoroso e emocional de vocês, tá? Porque tem muita crença, muita ideia do que é amor, do que é tudo isso para vocês, e aí vocês acabam se segurando demais ou se envolvendo demais. É 8 ou 80, né, com vocês. Esse é o grupo do 8 ou 80, ou dá certo ou dá errado, e se for dar errado também, é o famoso não vai dar errado só pra mim, vai dar errado pra todo mundo. Vocês devem trabalhar os próximos 3 meses em vocês. Me diga que é o lado emocional de vocês. Eu nem imaginei que era. Imagina, um grupo tão centrado nesse lado emocional parece. Imagina que precisa trabalhar isso. Gente, vocês vão precisar trabalhar aí o lado sentimental de vocês, tá? Vocês precisam começar a amadurecer, tá? Entender que vocês já não são mais as dores que vocês já carregaram um dia. Vocês precisam entender isso, tá? Porque aqui me mostra como se vocês tivessem dificuldade de amadurecer a ideia, tá? E como se pra você a ideia de amor ainda é uma ideia de sofrimento, tá? E você tem dificuldade de se libertar dessa ideia. Então aqui me fala como se viesse alguma questão amorosa para você trabalhar, tá? Para você entender que não é bem assim, que o amor ele não precisa ser sofrido, ele não precisa ser doloroso, ele não precisa carregar toda uma questão do passado, tá? Então não é que tem o passado aqui também, mas é como se vocês ainda carregassem dores, tá? Então vocês precisam aprender a amadurecer isso em vocês, o lado sentimental de vocês, tá? Aqui me traz como se vocês fossem se abrir, tá? Para alguma questão sentimental de vocês, ou se vocês já estão se abrindo, tá? E aqui me fala como se isso fosse mexer um pouquinho nas estruturas de vocês, tá? Nas estruturas internas de vocês. Como se vocês fossem ter que, de alguma forma, vocês vão ter que trabalhar algo nesse sentido emocional de vocês, tá? Aqui me mostra como um relacionamento meio por aparência, tá? Não há um sentimento aqui, em alguma das partes aqui não tem um grandíssimo sentimento, mas que de alguma forma vem essa ideia do sofrimento no relacionamento. Gente, eu não sei o que tá acontecendo com vocês, tá? Mas vai ser trabalhado esse lado em vocês, tá? O que vocês vão precisar trabalhar, vocês precisam curar nesse sentido, tá? Vendo que pra cada grupo tem questionamentos diferentes, né? Vocês precisam curar. Ai, gente, meu pai amado, acho bom vocês trabalharem esse lado mesmo, viu? O que vocês precisam curar em vocês? Vocês precisam curar realmente algum padrão, tá? E alguma questão também, algum padrão familiar aí sobre o que é amor, sobre o que é paixão, sobre o que é estar em um relacionamento, sobre o que é demonstrar carinho, sobre tudo isso. Parece que há um certo padrão familiar aqui sobre o que vocês acreditam ou que foi ensinado a vocês sobre o que é demonstrar carinho, demonstrar afeto, tá? Então, de alguma forma, ainda há um certo resquício disso, tá? Que acompanha vocês. Então, aqui me fala novamente amadurecimento. Aqui já me pede, tá? É o contrário, me pede como se você precisasse tirar um tempo sim pra você, um momento só seu, tá? Que é o momento onde você tem que enquanto geralmente a gente pede, né, não se isole, aqui me traz, sim, você precisa ter um momento só seu, tá? Um momento onde você vai parar um pouquinho, você vai pensar o que é relacionamento, a ideia de relacionamento, a ideia de sentimento. Quando a gente fala de relacionamento, eu não falo só do relacionamento amoroso, mas o relacionamento no contexto inteiro, tá? De pessoa, de amizade, no trabalho, em todos os quesitos, porque ainda há uma crença aqui sobre relacionamento, sobre a ideia do relacionamento, tá? E como se você ainda tivesse aquela ferida, tá? Uma ferida meio da criança interna, mas também uma ferida familiar, uma ferida de ambientes, tá? Como se você carregasse uma ferida em todo lugar que você passou, deixou alguma ferida e você carrega isso e você precisa começar a trabalhar esse lado em você. Como assim? Eu aprendi que demonstrar amor é você ter que presentear, e você ter que fazer isso, você ter que fazer aquilo, tá? Mas o que é amor pra você? Sem se importar com o que a sua família te ensinou, com o que você teve no seu ambiente de trabalho, enfim, tudo isso, tá? É como se você tivesse que canalizar isso e entender isso para compreender se realmente é necessário estar dentro de um relacionamento amoroso, é necessário estar dentro de um relacionamento com amigos agora? Será que não é o momento
de parar um pouquinho. Então aqui me traz processos lentos, tá? Também não vai ser algo rápido, tá? É algo que vai vir, as mudanças, essas mudanças elas vêm, tá? Elas vão chegar para você mais lentamente, é algo que não vai ser rápido, você não vai trabalhar isso com urgência, tá? É algo que precisa de muita calmaria, de muita tranquilidade para ser trabalhada, tá? Quais processos você vai ter nos próximos 3 meses? Você vai passar por um processo de cura, tá? Nesse sentido, cai a cobra, mas eu entendo ela como uma cura pra você. Tem alguém aqui precisando trabalhar esse lado da cura, mas é uma energia de cura que ela vem assim, nem rápida e nem lentamente, tá? Que fala de algo que vai ser trabalhado tanto por você quanto por outras energias externas, tá? Não sei se talvez espiritual, alguma coisa assim, mas me traz como se você fosse trabalhar a cura dentro de você, tá? O entendimento, tá? Sobre relacionamento, sobre vida, sobre tudo isso, sobre propósitos, tá? Que me traz como uma pessoa que vai começar a buscar propósitos de vida, tá? Como se você quisesse entender isso. Qual é o meu propósito? Qual que é a minha ideia de propósito? Né? Olha aí, uma pessoa que vai se voltar mais para si, para entender mais, tá? Então, você vai começar a entrar aí, ó, nossa, total. Você vai começar a trabalhar isso em você, tá? A cura, a renovação, energia de movimentação, mas não é uma movimentação que ela vem sem pensar, ela é uma movimentação pensada. Ela é aquela movimentação que ela vem a partir do eu, tá? Ela é uma energia muito de trabalhar a mim, entender a mim e me movimentar, tá? Então aqui traz como se você fosse se abrir para um novo eu aí que vem chegando para você, tá? Você fosse se curar alguma coisa, de alguma coisa que você ainda carrega, tá? Tem esse processo de cura no seu caminho para vir aí para você dentro dos próximos 3 meses. Vamos pro conselho final? O grupo número 2. O conselho final para vocês é justamente quase tudo que foi dito durante o jogo, tá? Aqui mostra muito um trabalho interno, tá? Uma busca interna, um encontro interno, tá? Como se você precisasse se entregar um pouco mais a isso, tá? Você vai passar aí por esse processo, vem esse processo, mas você precisa estar aberto a ele, porque me mostra como se tivesse pessoas que ela tem uma dificuldade imensa de se entregar pro lado do relacionamento, da vida, né? Desse lado emocional, tem ainda uma certa dificuldade de se aprofundar nisso, que me mostra como se pessoas se aprofundassem rasamente e não entendesse que é muito mais profundo que isso, tá? Então você precisa dar abertura para isso. E aí vem, tá? Após você começar a se abrir realmente para essa energia, para esse trabalho, esse processo interno, aí vem uma nova energia de mudanças para vocês, tá? Como se vocês fossem passar aí por um processo de ancoragem, digamos assim. Como assim ancoragem, né? Como se você fosse se firmar dentro de você e entender quem você é de verdade, entender a cura, entender tudo isso, tá? Você vai começar a aceitar o processo, tá? Como se você aceitasse que realmente eu era aquilo, eu sou isso hoje e tudo isso também faz parte de quem eu sou. Eu não preciso ter medo do meu lado emocional, eu não preciso ter medo de um relacionamento, eu não preciso ter medo de nada porque eu sou eu. Eu sou forte, eu sou capaz. Então quando você se abrir para esse trabalho interno, muita coisa vai dar uma melhorada aí para vocês, tá bom? Esse foi o recado do número 2, do grupo número 2. Vamos para o grupo número 3. Olá, grupo número 3. As energias que estarão com vocês aí nos próximos 3 meses, né? Então aqui já traz uma energia espiritual, tá? Traz aqui energia espiritual. Como se vocês fossem passar por algum corte aí na vida de vocês, tá? Vocês fossem retirar algumas pessoas, tá? Eu acredito que sejam pessoas aqui, tá? Que vem, que vocês vão tirar do caminho de vocês, tá? Que tem a energia da espiritualidade menor, tá? Que eu entendo nesse caso como Exus, Pombagiras, Pretos Velhos, enfim, espíritos, né? Que de alguma forma vem tirar mesmo, vai cortar do caminho de vocês. Talvez pessoas que vocês tenham aí como amigos, pessoas aliadas, pessoas que são incríveis pra você, mas que talvez pode ter sido em algum momento, mas nesse momento não é mais, tá? E me demonstra que, na verdade, essa pessoa, ela é uma pessoa até meio perigosa, tá? Que me mostra como se eles fossem começar a direcionar vocês a entender isso, tá? Como se vocês fossem entender que essas pessoas que estão aí do seu lado, dizendo ser suas amigas, não são bem amigas assim, tá? E aí mostra como se você fosse começar a entender isso, e aí vem
a questão mais interna, tá? Como se você entendesse que, certo, eu tenho amigos que não são bons pra mim, mas também onde eu sou bom, o que eu faço de bom, como eu sou com as pessoas também. É como se fosse necessário tirar algumas pessoas do seu caminho pra você também entender a pessoa que você é, tá? Então, as energias que vêm pra vocês aí é uma energia de retirada, tá? De pessoas, de lugares, de situações que talvez já não agradam mais, que já não fazem mais sentido. Talvez pra você faça sentido, mas pro espiritual que consegue entender e compreender muitas coisas, não. Gente, me veio uma pontada na cabeça, desgramada, tá? Se você estiver aí sentindo essa pontada, cuidado. Olha, vem boas notícias aí pra vocês, tá? Vocês trabalharam, fizeram alguma magia, algum feitiço, alguma coisa do tipo. Vem aí. Opa, vem aí alguma coisa pra vocês, muito positiva, tá? Aqui me mostra, tá? Como se vocês fossem entrar num processo bem positivo aí em questão de trabalhos, tá? Como se vocês fossem encontrar, não sei se um trabalho perfeito, né? Mas me mostra como se vocês fossem encontrar um lugar e que isso vem, tá? Vem pra vocês aí e traz a questão da carta da lua, tá? Não sei se vocês fizeram algum tipo de trabalho, algum tipo de energia, se vocês trabalham com isso. Mas me mostra como se tivesse uma energia aí de feitiços, de magias que foram feitos para abrir os caminhos, tá? E tem a energia de alguma moça aí trabalhando para isso vir a acontecer, tá? É como se nesse momento, também me traz muito como se nesse momento você não conseguisse enxergar isso, mas que em breve você vai ter acesso, em breve quando, né? Dentro desses 3 meses, você vai conseguir esse trabalho aí, esses negócios. Pode ser tanto para você que queira um trabalho CLT, quanto pode ser para você que queira seu próprio negócio, tá? Então aqui fala muito sobre você clarear as ideias. Nossa, gente, muita energia de feitiço. Muita energia espiritual, tá? Muita energia espiritual. Muita, muita, muita. E de novo a carta da lua. Então aqui me fala que vocês têm algum trato aí espiritual, tá? Tem algum trato, algum caminho aqui, alguma energia de trato. Não sei se você é uma pessoa pactuada, se você tem alguma iniciação, alguma questão aqui que vocês têm, tá? E que chega aí pra vocês. Gente, é aqui no quesito de contratos mesmo, espirituais, tá? Kármicos, não sei, enfim. Mas me mostra como se vocês fossem ter algum chamado, alguma questão nesse sentido, tá? Como se vocês fossem ser chamadas a trabalhar e atuar esse lado mais espiritual de vocês, tá? Que me traz a carta de magia e feitiço, como se trouxesse para vocês alguns trabalhos mais internos, tá? Como se vocês fossem passar por um processo de liberação também, tá? E até casa com aquela carta da separação, ou seja, vocês vão passar por um processo de liberação grande em todos os sentidos da vida de vocês, principalmente, pelo que eu tô entendendo, no lado financeiro, né? Porque traz caminhos abertos. Então mostra como se vocês estivessem se desligando de algo. Eu não sei se vocês vão se desligar de alguma egrégora, se vocês vão se desligar e se ligar a outra egrégora. Eu não sei se vocês vão se iniciar em alguma coisa ou se vocês já são iniciados, mas mostra como se tivesse esse processo aí que vai dar uma liberação bem grande na vida de vocês. Ó, a carta de surpresa de novo. Tá? O consulente. Então as pessoas aqui. Aqui me traz como se fosse chegar alguma coisa aqui pra vocês, tá? Confirma como uma finalização de uma dificuldade, de um problema, tá? Isso veio aqui pra mim agora. Como se você fosse sair de alguma dificuldade, algum problema que vem sendo trazido por esse passado, tá? Como se você sempre estivesse tentando ali se reerguer e sempre vem alguma coisa pra tentar atrapalhar vocês, tá? Aqui me mostra como essa moça, ela vai fazer, assim, a sua vida virar de 360, tá? Então vai vir uma grande virada aí que vai vir ocasionado por uma pombogira, por uma cigana, enfim, por alguma espiritualidade feminina na vida de vocês, que vai fazer a vida de vocês, assim, virar de ponta cabeça, tá? Então quem tá desempregado arruma emprego, quem tem emprego pode ser que perca, é aquela virada que faz sentido, talvez pra você não faça, mas pro espiritual faça, e aí não adianta a gente discutir com eles, né? Quais energias dos próximos 3 meses? Trabalha com malandragem aí, quem trabalha com malandragem. Energia aqui de malandros, tá? Aqui me traz como se tivesse alguma energia
de malandragem do povo da Líria, tá? Atuando aí no caminho de vocês, tá? E trazendo de alguma forma algo que dá uma estabilizada, tá? Não é que é algo surreal de bom, mas traz aí como se vocês fossem entrar num processo um pouco mais tranquilo, tá? A carta da boa sorte e a carta do malandro me confirmam, né? Trazem essa energia de boa sorte, como se ele fosse aí trazer algo positivo pra vocês, tá? E traz que é uma energia masculina mesmo, então é algum Exu, é o povo da Líria, tá? Me traz muita energia de povo da Líria atuando aí na vida de vocês, tá? E a carta da morte, alguém foi embora, confirmando, né, que é a energia do povo é o povo que já se foi, né? Então eles vão trabalhar aí na vida de vocês, vão começar a trazer algumas energias de cunho financeiro, tá? Pro caminho de vocês. Esse grupo, ele tá com energia um pouco melhor, tá? Do que o grupo número 2. Só ver que não sei se foi nesse grupo ou no outro que veio uma pontada na minha cabeça, mas tirando isso, tá com uma energia até bem legal, tá? Traz mais movimento, uma energia um pouco mais movimentada, tá? Ó, vem coisas boas, gente. Vamos ver, né? Aí sempre tem que ter, né? Bom, aqui me traz como se a espiritualidade fosse movimentar aí, tá? Energias em vocês, algumas questões externas, tá? Não me traz aqui questões internas. Eu acho que são questões de trabalho, tá? Como se eles fossem te auxiliarem em algum quesito aí, tá? Você tem muita ligação com o lado espiritual, mas também tem a questão que me traz até como alguém que você tem como amigo aí, que realmente é um amigo, tá? Ou alguém próximo a isso, mas é muito espiritual aqui também, tá? E que em breve coisas aí, seja em quesito de trabalho, tá? Que me traz muita energia de trabalho, energia profissional da coisa, que vem boas notícias pra você em breve, tá? E me aponta como se nesse momento que vierem essas coisas boas, evite repetir os mesmos erros do passado, tá? Trouxe isso. Evite repetir as mesmas coisas do passado, tá? Que me traz muitas pessoas que acabam sempre entrando num ciclo repetitivo. Muitas vezes nem é que o espiritual te coloca nisso, é você que se coloca por falta de consciência, por falta de, talvez, entender que alguns ciclos eles se encerram e eles precisam ser encerrados com calma e tranquilidade e não precisa de uma afobação, de um desespero, mas vocês acabam se afobando e se desesperando, então aqui fala muito para aproveitar esse novo ciclo para não repetir coisas do passado. E a carta da surpresa cai de novo. Ai, gente, vai vir muita coisa pra vocês, que essa carta de surpresa, quando ela aparece no meu jogo, é papo. Eita, aqui tinha que ter alguma coisa, né? Ai, tinha que ter algum problema. Dia que não tiver um problema, normal, né, na vida de todo mundo. Nossa, mas vocês são, assim, espirituais pra cacete. Bom, vem alguma problemática aí, tá? Vocês... Nem tudo é incrível, né? Então aqui me mostra como se vocês fossem passar, tá? Por algum processo aí, algum ciclo que você já teve que passar antes, tá? Que volta pro caminho de vocês e que é um caminho de dificuldades, tá? Algum nó aí que vocês têm no caminho de vocês que vem repetir, tá? Vai se repetir de uma forma ou de outra. Então pode ser até o alerta que eu dei agora há pouco de não repetir os mesmos ciclos, tá? Por quê? Porque é algo que vem, tá? Mas vem alguma questão aqui que você vai precisar resolver e que pode ser uma problemática, tá? Não é que você não vai conseguir resolver, mas aqui mostra como se viesse alguma questão, tá? E aqui me mostra a energia novamente, tá? Eu entendo essa carta da morte, alguém que foi embora, como espiritual, mas nesse caso eu tô entendendo muito como a questão do aspecto de medos e inseguranças de vocês aqui, tá? Faz sentido. Pode ser que vocês acabem entrando... Ah, entendi. É como se vocês tivessem dificuldade, tá? De entender que ciclos bons e ruins acabam. E vocês não conseguem nem aproveitar o bom, nem aproveitar o ruim. Então aqui fala muito de vocês terem esse cuidado, tá? De vocês talvez entrem num bom momento. E aí vocês não conseguem ter, por exemplo, eu entrei num bom momento, tô num bom trabalho, tô ganhando legal. Não gasta tudo. Não vai entrar nisso, entendeu? Você vai ter cuidado com o seu dinheiro. Você vai fazer um extra, né? Você vai guardar aquele dinheiro. Você vai sair para comer um pouco, mas você vai ser... É consciência financeira o nome, tá? Então aqui fala como se você passasse por um processo aí, que se você não souber trabalhar esse lado em você, vai trazer dificuldade de novo, tá?
de alguma forma ou de outra, me mostra como se fosse um ciclo um pouco, como se vocês fossem entrar num processo um pouco difícil, tá? Como se tivesse algum processo aí pra você. Eu acredito que sejam ciclos, tá? Que vocês já passaram antes e que retornam como uma forma de testar. Ah, é isso. Vocês vão passar por alguns testes, tá, gente? Alguns testes aí pra ver até onde você é capaz de segurar o rojão, tá? Já tem aquilo, né? Às vezes, pra você entrar na vitória, você tem que estar derrotado um pouco. Então, aqui me fala muito. É basicamente isso mesmo. É isso. Tá? É como se fosse um teste pra você, pra ver até onde você consegue segurar a bonança, até onde você não vai se desesperar. Até onde. Ah, gente, é isso mesmo. Até onde você vai entender como trabalhar aquilo ali. Então, por exemplo, foi como eu falei. Ah, eu tenho um bom emprego. Estou ganhando legal. Vou gastar todo o meu dinheiro. Não, não é bem assim, tá? Aqui fala como se fosse como uma forma de mostrar pra vocês. Eu conversando essa semana com uma amiga minha, ela falou justamente isso. Ela falou, Lilian, às vezes é como se fosse um teste mesmo. O tempo que ela pegou pra mim foi assim: se hoje você tem 1 milhão, o que você ia fazer com esse 1 milhão? Né? Você ia saber usar esse 1 milhão? Então aqui me fala muito como se fosse isso, fosse uma forma de vocês trabalharem assim em vocês, tá? Porque aqui me fala muito pessoas que trabalham, que fazem algumas coisas, mas e aí? Vocês sabem lidar com isso? Vocês estão sabendo usar, né, a seu favor? Vocês sabem trabalhar a energia de prosperidade, a energia do dinheiro? Então, me traz muito como se vocês precisassem aprender a trabalhar isso, tá? E esses trabalhos, essas coisas que vão chegar pra vocês, é como uma forma de vocês também entenderem, é um trabalho interno que vocês vão passar para vocês entenderem as suas próprias limitações, o quanto que vocês também são limitados e têm dificuldade de enxergar como vocês podem melhorar a vida de vocês, entendeu? Basicamente é isso, gente. Aqui me traz muito essa questão de trabalhar. Nossa, vocês trabalham muito o espiritual de vocês. Não, o caminho de vocês é muito espiritual, tá? É bom ver, às vezes vocês são cartomantes, às vezes vocês podem ser sacerdotes, sacerdotisas, ter um caminho mais espiritual. E quem tem um caminho mais espiritual, geralmente algumas coisas vão caminhar junto. Nossa. Então aqui me fala. Ai, gente, o caminho de vocês é espiritual também, aqui, muito espiritual. É justamente isso, tá? Como se vocês fossem ter ajuda espiritual aí de alguma entidade feminina. É realmente como se vocês fossem passar por algum teste, tá? E não é algo assim, nossa, vai demorar muito. É muito em breve, tá? Como uma forma de mostrar pra vocês também como vocês ainda são frágeis em alguns quesitos, tá? Como se vocês ainda tivessem dificuldade de entender que vocês podem sim ser pessoas prósperas, que não tá errado ser próspera, como se viesse algumas energias, alguma vida financeira um pouquinho melhor para vocês trabalharem nesse lado de vocês, porque vocês têm dificuldade de entender que tá tudo bem ser próspero, que você tem o direito de ser próspero, que a vida financeira, que a sua vida financeira, ela pode ser melhor, tá? Então aqui mostra muito como se viesse uma forma de trabalho, não só o trabalho físico, mas também o trabalho interno, tá? Uma forma de trabalhar você 2 vezes, né? Você arrumando um emprego ou enfim, conseguindo o seu próprio negócio, enfim, o que for. E trabalhando também esse quesito de se sentir para baixo, se sentir menos, se sentir incapaz, sentir que você não pode ter uma vida melhor. Aqui me traz muitas pessoas que duvidam da capacidade, que acham que ter prosperidade é ruim. Já acho que é a 3ª vez que cai algum grupo assim que traz muito isso de medo, de insegurança, de achar que o dinheiro ele é algo ruim, que ele não vem de forma boa e que ter dinheiro é prejudicial, tá? Então vocês vão trabalhar essa questão do merecimento, né? Enfim, de vocês entenderem que tá tudo bem, a vida de vocês é de vocês, que vocês não são menos do que ninguém, que tá tudo bem se você ganha seu dinheirinho. A gente vive num sistema onde qualquer um que ganha um pouquinho a mais se sente mal porque quem tá um pouco mais embaixo, né? Geralmente assim, quando as pessoas elas são um pouco mais, né, tem esse aspecto de ter pena, de ter dó, e aqui me fala muito sobre isso, sobre você entender que não é porque o outro está numa situação um pouco mais deplorável que você não tem que ter uma vida melhor, que você não tenha que ter uma condição melhor. Isso não cabe a você, não cabe a você curar o mundo, não cabe a você tirar as pessoas da miséria, da pobreza, de tudo isso. Isso vai muito além de você, tá?
muito além de você mesmo. Não vai caber a você mudar o mundo, não cabe a você mudar o mundo de ninguém. Cabe a você mudar o seu próprio mundo, a sua própria energia, a sua própria força. Aqui me mostra como se vocês fossem passar por um processo de mudança interno aqui, tá? Como se tivesse alguma forma de trabalho, alguma energia aqui de mudanças, tá? De alguns desgastes, algumas coisas que vocês estão tendo internamente, tá? E que vocês vão aprender a lidar com isso, tá? Aqui me mostra como se vocês fossem passar por esse processo de aprender a lidar com isso, tá? Mas, mais uma vez, cai o lado espiritual de vocês. Então, assim, a vida profissional, a vida material, a vida, tudo de vocês gira um pouquinho, pelo menos um pouco em torno do espiritual, tá? Como se para dar uma guinada na sua vida, o lado espiritual ele tivesse junto, tá? É como se você pudesse você pode até ter uma vida boa, mas se você trabalhar o espiritual, você vai ter uma vida melhor ainda, tá? Então você vai começar a trabalhar isso e entender que não é que você está usando do espiritual, você está trabalhando com o espiritual para ter uma vida melhor, tá? E você vai começar a entrar nessa fase de entendimento disso, que você pode e não necessariamente deve, mas você pode usar. Como que eu posso dizer, gente, para não ficar parecendo assim, você tem que pegar o espiritual e ele tem que te dar tudo. Não é basicamente, não é isso. Mas também não tá errado. Se você tem uma energia, uma sabedoria, uma força ali com você que está apta a auxiliar a sua vida ou até mesmo a vida de outras pessoas e está aberto a isso, vocês fazerem isso, tá? Que me mostra muito isso. Eu acho que nesse grupo devem ter feiticeiros, magistas, bruxos, pessoas de todas as formas de energias, assim, que trabalham com o lado espiritual, tá? Tem traz muitas pessoas espiritualistas. Não, aí, tô falando de novo, energia, de magia, de feitiço, de espiritual aqui, tá? A vida de vocês não é que é só espiritual, mas tem muito do espiritual junto. Muito, 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 muito mesmo. E vocês vão se encontrar, gente, no feitiço, tá? Nossa, aqui vocês vão se encontrar muito no feitiço. Muito, muito, muito. Tá? Aqui a energia de vocês é de feiticeiros natos, tá? E que você vai entender isso em breve, tá? Que você vai... Aqui. É isso, ó. Ó, gente, olha isso, tá? A energia de vocês é a energia de trabalhar com feitiço, com magia, de trabalhar com divindades, com espíritos, com tudo, tá? Isso é o caminho de vocês, é o que vocês gostam de trabalhar e vocês vão se encontrar nisso e vão entender que tá tudo bem usar essas energias a seu favor. E se você tiver interesse em auxiliar outras pessoas com essas energias, tá tudo bem também, porque o espiritual que me mostra como se eles não estivessem se importando com isso, tá? Bem pelo contrário, é como se tivesse ainda uma prisão sua mesmo, tá? Porque caiu várias vezes como se você estivesse se aprisionando, como se você não estivesse enxergando isso, tá? Então aqui você vai começar a trabalhar com isso, vai entender que é isso que você gosta e isso vai dar uma melhorada aí na sua situação, tá? Vocês são pessoas puramente espirituais, tudo pra você é espiritual. Quando realmente é espiritual, você é a pessoa que você entende, você tem equilíbrio, tá? Pra entender. Então vamos pro conselho final para esse grupo, o grupo número 3. Qual é o conselho final pro grupo número 3? Número 3, vem aí, tá? Pra vocês, o conselho final é que vocês busquem se entender e compreender as energias que vocês carregam, o poder que vocês têm, tá? É como se vocês ainda estivessem inseguros em alguns momentos e não se sentissem capazes de tornar a vida de vocês melhores. Mas aqui me mostra que vocês têm uma pequena noção de algumas coisas, mas têm insegurança com isso, tá? E aqui traz novamente, tá? A energia de vocês é uma energia próspera, mas vocês não se sentem seguros o suficiente para entender isso, que vocês têm prosperidade, que vocês têm energia próspera e que a vida de vocês ela vai dar uma guinada, mas que tudo isso tem relação com o espiritual, é como se o espiritual e você fossem quase um só, tá? Cara, me veio alguma coisa... Ah, tá. Aqui me fala muito de você cuidar, tá? Com pessoas que podem acabar... Olha como é a coisa. Você é uma pessoa que tem muito do espiritual, tem muito conhecimento, muita sabedoria e gosta de ajudar pessoas, mas você se sente, como que eu posso dizer, culpada se você quer, por exemplo, cobrar para auxiliar, para fazer um feitiço, alguma coisa, parece que isso te dói, você se sente culpada e você acaba se martirizando por isso, mas aqui me mostra muito como se tivessem pessoas usando da sua energia, da força que você carrega para fazer a vida delas se tornarem melhores, tá? Então, assim,
Só quem não tá usando a sua energia é você mesmo, porque todo o restante já tá te devorando. E talvez por isso o espiritual vai tirar você de algumas situações, pessoas, lugares, ambientes. Não faz sentido estar com vocês, tá? É isso, grupo número 3. Eu espero que tenha se encaixado pra vocês. Como eu falei no início do vídeo, quem tiver interesse em fazer trabalhos com a Dona Maria Padilha do Cabaré, estão abertos também para trabalhos com a Cigana da Estrada, tá? Eu ainda vou confirmar certinho quais os tipos de trabalhos que são feitos com ela, mas geralmente os trabalhos que Dona Cigana da Estrada pega são trabalhos de cunho mais financeiro, tá? Então, quem tiver interesse em fazer trabalhos ou se consultar com as cartas comigo, é só entrar em contato pelo meu WhatsApp ou por qualquer uma das plataformas que estiverem aqui, vocês conseguirem me mandar mensagem. É isso, muito axé, até a próxima.